Olá, pessoal. Aqui é o professor Leandro Freitas, do Instituto Bíblico Graça Irresistível, e essa é a nossa terceira aula sobre o nosso curso Introdução à Cosmovisão Cristã e Reformada. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, que será Cosmovisão Reformada, a Cosmovisão Reformada propriamente dita, nós faremos uma revisão, recapitularemos as nossas duas primeiras aulas para que nessa aula fiquem claros os conceitos que nós apresentaremos. A cosmovisão reformada, ela está ligada à reforma protestante. A reforma protestante foi aquele movimento religioso da Igreja de Cristo em retornar às Escrituras, aos fundamentos da Bíblia, que tinham sido distorcidos e corrompidos pela então Igreja Católica Romana. E a partir daí, muitos cristãos, muitos intelectuais que estavam seguindo a igreja e que faziam parte da igreja, perceberam através da obra do Espírito Santo que a igreja estava muito distante da verdade, muito distante da palavra de Deus. E a partir disso, então, é desenvolvida uma tradição bíblica, uma tradição ortodoxa, no sentido de correta, e a partir disso, então, a religião cristã protestante, ela nasce na reforma e ela cresce até os dias de hoje e se torna em muitas denominações, e todas as denominações que assumem os valores da reforma protestante são chamadas de reformadas. Algumas igrejas que começaram com a teologia reformada e depois ainda distorceram alguns pontos, mas as igrejas que aderiram aos conceitos fundamentais da reforma protestante e algumas confissões de fé reformadas são ainda essas igrejas mais fiéis e coerentes à palavra de Deus, as quais nós chamamos de igrejas reformadas, o que anteriormente nós chamávamos de calvinistas, devido à tradição intelectual de João Calvino, que foi um grande reformador no século XVI, onde ele sistematizou e produziu muito conteúdo intelectual a partir da Escritura. E essa herança intelectual trazida por João Calvino, por ser fiel à Bíblia, deu então à Igreja Reformada, por um bom tempo, o nome de calvinista. Todos nós sabemos que o próprio Calvino jamais, ou qualquer um cristão piedoso na história da Igreja, jamais aceitaria o seu nome estar envolvido ou acrescentado à Igreja de Cristo. Mas a tradição trouxe esse nome calvinista, mas hoje nós entendemos que não é próprio e chamamos então essa teologia mais fiel e coerente à Bíblia, a qual a Igreja de Cristo ela tem adotado e tem entendido como a melhor interpretação das Escrituras, nós chamamos então de teologia reformada. Olhando então para as nossas primeiras aulas, nós precisamos lembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que nós estudamos na primeira aula é o conceito de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão, segundo a definição do autor James Sire, no livro Universo ao Lado, ela nos diz a seguinte coisa: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras, ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. O que compreendemos, então, resumidamente, é que a cosmovisão, ela parte da nossa experiência de vida, ela parte de tudo aquilo que recebemos como verdadeiro e o qual verificamos na nossa experiência de vida,
aquilo que para nós realmente funciona, aquilo que para nós nos traz aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro segundo a nossa perspectiva, e aquilo que está no profundo do nosso coração, na essência do nosso ser, com o qual tomamos as atitudes, o qual nós vivemos. Então, a cosmovisão é esse conceito abrangente que todo ser humano tem, mesmo que não seja consciente disso. Na nossa segunda aula, nós definimos, a partir das 8 questões dadas pelo nosso autor James Sire, no seu livro Universo ao Lado, onde ele usa essas questões para definir os fundamentos de uma cosmovisão. Esses fundamentos, então, são a partir dos quais uma cosmovisão ela será aplicada na vida tanto individual quanto na vida coletiva, dependendo do tipo de cosmovisão que estivermos falando. Nós sabemos que a cosmovisão que todo ser humano tem uma cosmovisão individual devido à sua individualidade, sua pessoalidade, mas compreendemos também que grupos, instituições, religiões e a cultura pode ter uma cosmovisão abrangente, a qual todos concordam. E o autor James Sire, no seu livro Universo ao Lado, ele tenta definir os aspectos fundamentais de uma cosmovisão, ou seja, os seus pressupostos. Entendendo que pressupostos são aqueles conceitos que entendemos como verdadeiros, que fundamentam a nossa vida, os quais nós utilizamos para interpretar todo o acontecimento da nossa vida e os quais nós usamos para tomar todas as decisões, desde as decisões mais simples até as mais complexas e profundas. Olhando então para respondendo às 8 perguntas do James Sire, nós chegamos a um conceito que nesse caso, nós falaremos de forma bem resumida, mas que identifica o fundamento da nossa cosmovisão reformada, que a nossa cosmovisão reformada, ela é teísta cristã, e definimos ela como teísta trinitária canônica aliancista. Isso quer dizer o quê? Teísta quer dizer que ela considera um Deus que é imanente e transcendente, um Deus que está além da sua criação, mas também interfere pessoalmente na criação, um Deus que é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. Define também que a Escritura, a Bíblia, é a verdade, ela é a verdade absoluta, a verdade que traz o verdadeiro conhecimento, não extensivo, não total da realidade, mas verdadeiro. É a revelação especial de Deus registrada para o seu povo em todas as épocas. Aquilo que então confiamos e o qual fundamentamos toda a nossa vida. Aquilo pelo qual corrigimos tudo aquilo que, pela nossa experiência, vivíamos e o qual então corrigimos através da Escritura. E entendemos por aliancista que Deus é um Deus do pacto. O pacto se refere à aliança que Deus faz com o seu povo e ela é fundamentada na lei de Deus, ela é fundamentada nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, nos seus preceitos e além da lei, nós entendemos que Deus tem um relacionamento de bondade, um relacionamento amoroso com a sua criação, o qual traz a nós a sua misericórdia e a sua graça. Lembrando que a misericórdia é o atraso em Deus em cumprir a sua lei, atraso no sentido de paciência, no sentido de longanimidade, e a graça é o prazer indevido, ou seja, o favor indevido, ou o favor imerecido, melhor falando. Continuando, então, esses dois últimos slides são a respeito das nossas 2 primeiras aulas, o qual desenvolvemos esses conceitos e esse conhecimento. A partir disso, então, fundamentados no conceito de cosmovisão e nos
pressupostos de uma cosmovisão bíblica, nós agora partiremos para um conceito mais específico da nossa cosmovisão, com o qual utilizaremos como ferramenta, como instrumento para vivermos através da fé cristã reformada. Cosmovisão reformada se refere a quê? A palavra reformada, nós sabemos que nas outras aulas e falamos que ela diz respeito à tradição da reforma protestante. Na reforma protestante foi um movimento, foi um fenômeno religioso, foi um acontecimento histórico onde a Igreja de Cristo, que estava corrompida pelos falsos ensinos da então Igreja Católica Romana, ela se volta novamente às Escrituras, se fundamentando nos escritos dos pais da Igreja. Os pais da Igreja são aqueles que construíram uma teologia cristã logo depois dos apóstolos. Então, olhando para os pais da Igreja e olhando fundamentalmente para a Escritura, os reformadores, então, entenderam que precisaria ser corrigido, precisaria de uma correção nas doutrinas da Igreja e na forma dos cristãos compreenderem, interpretarem e viverem a fé cristã. A cosmovisão reformada, ela parte, então, desses conceitos bíblicos que foram, então, reconstruídos pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela começou em 1517, no século XVI, iniciada por Martinho Lutero, quando ele prega as 95 teses contra as indulgências da Igreja Romana no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a partir disso, então, muitos cristãos que estavam descontentes e que não concordavam com a postura e com as doutrinas da então Igreja Católica, utilizaram desse gatilho, desse início da Reforma Protestante para promover a outros movimentos reformadores em toda a Europa. Olhando então para a Reforma Protestante, nós entendemos que a Reforma é aquela que traz a Igreja à Escritura. Um dos lemas da Reforma é a Igreja reformada sempre se reformando. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Igreja cristã, a Igreja reformada, ela tem sempre que se voltar para a Escritura. Um dos lemas da Reforma Protestante era o sola scriptura, que significa que somente a Escritura é a palavra de Deus, é a verdade revelada de Deus para o seu povo, para a sua igreja, e única autoridade para a fé, doutrina e prática do povo de Deus. Compreendendo o sola Escritura, nós então fundamentamos a nossa cosmovisão reformada somente na Bíblia, somente na revelação especial de Deus, registrada nos 66 livros que compõem a Bíblia. Que é então uma cosmovisão reformada? Do que estamos falando? Nós falamos então de uma cosmovisão bíblica. E o nome de reformada foi porque a reforma redescobriu a ampliação da criação, a profundidade da queda e da redenção. A cosmovisão reformada, ela se fundamenta na estrutura bíblica, na estrutura como a Bíblia é escrita e na história da humanidade. E a cosmovisão reformada, ela é completamente fundamentada nos pressupostos do teísmo cristão bíblico, ou do teísmo trinitário canônico aliancista. Então, quando se fala de uma cosmovisão reformada, a maioria dos teólogos da linha reformada, devido à estrutura bíblica, trabalha com o trinômio: criação, queda, redenção, e alguns autores acrescentam a consumação. A estrutura bíblica, então, ela é colocada de modo a nos auxiliar a aplicar o teísmo cristão bíblico,
ou teísmo trinitário canônico aliancista a nossa vida, fundamentando, então, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que consideramos, tudo aquilo que conhecemos e, então, corrigindo à luz da Escritura. Como que isso é trabalhado, então, na estrutura bíblica? Como é a estrutura da Escritura? Nós sabemos que a Escritura, ela dispõe de 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Mas existem uns 4 eventos que são principais na história da humanidade e na história da criação. Esses 4 eventos são descritos praticamente em toda a Escritura. Muitas vezes são descritos 4 eventos, às vezes um ou outros, ou 2 ou 3 juntos. Todo texto bíblico, todo verso da Bíblia, fundamentalmente vai falar desses três ou 4 aspectos. Ou ele vai enfatizar a criação, ou ele vai enfatizar a queda, ou ele vai enfatizar a redenção, ou ele vai enfatizar a criação. Então, como que é essa estrutura, então? A primeira estrutura é a criação. Deus criou. No início, criou Deus, os céus e a terra. O primeiro verso do livro de Gênesis, do primeiro capítulo, ele nos diz que no princípio criou Deus. Deus, então, é a origem da criação. Deus sustenta a sua criação. Deus criou tudo. A realidade, então, ela não parte da matéria, a realidade, o universo, ele não parte de uma explosão espontânea, de uma explosão acidental. O universo e a criação partem de Deus. Deus criou. E Deus criou tudo de forma perfeita, de forma ordenada, de forma organizada. E nessa criação, tudo era perfeito. O capítulo 1 de Gênesis, no verso 31, nos diz que quando Deus terminou, finalizou a criação, ele viu e disse que tudo era muito bom. E isso implica na sua perfeição, isso implica na sua totalidade. Então, toda a criação, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, na criação foi criado bom e perfeito. Foi criado para o bem e foi criado de forma santa, refletindo então o caráter de Deus. O segundo evento que nós vamos estudar é a queda. A queda diz respeito então à desobediência do homem, trazendo então as consequências para o próprio homem e para a criação. A queda é o fato histórico ou o momento histórico em que o homem decide desobedecer a Deus. Nós vamos estudar isso com mais profundidade, mas é o evento histórico onde todas as coisas más, todas as coisas ruins, todo o sofrimento, toda a dor e toda a angústia, parte então a criação, começa a sofrer esses efeitos devido à queda, que é a desobediência à lei santa e perfeita de Deus. Nós compreendamos, então, que o pecado é essa desobediência. Nós vamos falar de forma mais clara, mais detalhada a respeito disso. A terceira estrutura, ou grande evento da Escritura, é a redenção. E logo no momento da queda, logo após a queda, ou imediatamente após a queda, a redenção, ou a recriação, ou a reconstrução daquilo que foi criado perfeito, já é iniciada por Deus. A redenção, ela se inicia no capítulo 3, no verso 15, com a promessa de um redentor. Nós entendemos, então, que na estrutura bíblica, a criação, ela está exposta, ela está descrita no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. E do capítulo 3, do verso 1 até o verso 14, é descrita a queda. A partir disso, a redenção, ela já é anunciada no verso 15 do capítulo 3,
e ela é desenvolvida em toda a Bíblia até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Ou seja, o tema principal da Escritura é a redenção. A redenção, a recriação através de um redentor, a obediência de Deus através desse prometido, desse ungido, desse Messias, que seria o Salvador da humanidade e de toda a criação, ela já é anunciada logo após a queda. E esse anúncio, essa mensagem é o que nós chamamos de evangelho. O evangelho é a boa notícia de que um redentor, aquele descendente da mulher, aquele que seria que reconstruiria tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, ele viria, ele cumpriria perfeitamente a lei de Deus, ele cumpriria perfeitamente os mandatos de Deus, e a partir disso, então, ele finalizaria a sua obra num grande evento, num grande dia, que nós chamamos de consumação. A consumação diz respeito, então, ao fim da história da humanidade, no sentido de propósito. Então, qual é o propósito da criação? Glorificar a Deus. Quando que isso se realizará perfeitamente e totalmente? Na consumação ou na glorificação, como chamamos. Então, a criação, queda, redenção e consumação fazem parte dessa estrutura da Escritura, são os 4 grandes eventos na história da humanidade e na história bíblica, os quais nós utilizaremos para compreender como Deus criou as coisas, como Deus criou a humanidade, qual o propósito inicial de Deus com toda a criação, quais são os efeitos que a desobediência do homem à lei de Deus trouxeram para a criação, e compreendendo a criação como tudo que Deus criou perfeito, e compreendendo a queda, qual é a sua real implicação e profundidade, a redenção, então, ela traz o homem de volta ao propósito da criação. A redenção, ela traz o homem, reconstrói o homem com o objetivo pelo qual e com o qual ele foi criado. A grande mensagem da redenção primeiramente, ela é jurídica, ela é judicial. Ela mostra para o homem que ele está distante de Deus, separado do Pai pelo pecado. A redenção mostra que a justiça de Deus implica que ele está debaixo da ira de Deus, e por isso o homem não tem paz com Deus, não tem mais um relacionamento com Deus. E só por meio do Redentor, só por meio de Cristo, é que isso então é desfeito. Por meio da justiça de Cristo, o homem agora pode ter paz com Deus. Se ele crê pela fé, e essa fé é dom de Deus, é graça de Deus, é o homem alcançando, desde o momento da queda, Deus vem buscar o homem. O ato da redenção é um ato de Deus, e nós estaremos nos aprofundando nisso. Olhando então para a estrutura, nós olharemos para a nossa vida, qual que é o propósito com o qual nós fomos criados, quais são os efeitos da queda que tem em nossa vida, o que a Escritura nos revela do que deve ser redimido em nossas vidas e qual é a finalidade, qual que é o fim, qual que é o propósito de tudo isso. Nós redimiremos, então, utilizaremos essa cosmovisão para reconstruirmos, primeiramente, a nossa vida e, após isso, toda a criação. Vamos estudar esses aspectos, então, de forma mais detalhada. A criação. Nós entendemos, primeiramente, que a criação é ex nihilo. O que significa esse termo em latim? Significa criado a partir do nada. Mas o que quer dizer esse nada? Quer dizer que tudo que existe, tudo que foi criado a partir de Deus. Não existe nada além de Deus, não existe nada maior que Deus, não existe nada não existe nada anterior a Deus.
A partir disso, nós compreendemos que toda realidade, que toda criação, assim como nós vimos na primeira aula, onde toda realidade é criada por Deus, e é por isso que nós podemos conhecê-la, porque Deus nos deu um instrumental humano, Deus nos deu 5 sentidos, o intelecto e todas as nossas faculdades mentais para conhecermos a criação. Então, nós precisamos entender que não existe nada anterior ou além de Deus. Tudo é criado a partir do nada. Tudo é criado a partir de Deus. Nós entendemos que a partir da Escritura, que a criação ela é abrangente, ela existe uma dimensão natural, a que nós podemos enxergar, nós podemos verificar através dos nossos 5 sentidos, que onde está inserido o nosso universo, que basicamente ele é energia e matéria, tempo e espaço, mas também existe o mundo espiritual, ou a dimensão espiritual, no qual os seres espirituais, os anjos e os anjos caídos, os demônios, eles transitam e o qual nós também partilhamos ou participamos dessa realidade. Então, toda a criação ela abrange essa dimensão natural e espiritual e, portanto, tudo foi criado no início de forma completa e abrangente. A criação ela foi feita de forma ordenada e organizada. E o que isso pressupõe, a ordem e a organização pressupõem uma legislação. O que quer dizer isso, então? Que Deus ele criou todo o universo, toda a dimensão natural e a dimensão espiritual com leis e normas estabelecidas por ele. Nós sabemos que na física, na química, na matemática, existem leis que definem como funciona a realidade, como que funciona todos os conceitos físicos, as grandezas físicas em várias áreas, as grandezas químicas, e nós compreendemos então que tudo isso foi feito por Deus, por ele ser um grande legislador. Mas Deus não legislou, Deus não fez somente leis para a criação. Deus também deu leis para o homem, para que ele soubesse corretamente como deveria viver. E essas leis são as que chamamos de leis morais. Então, tanto a criação quanto o próprio homem estão debaixo da legislação do Criador. Estão debaixo dessas normas que são eternas, que provêm do próprio Deus, portanto, são verdadeiras. São aquelas que, de fato, devemos obedecer devido à nossa natureza criada. Um segundo aspecto é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, macho e fêmea, são criados à imagem e semelhança de Deus, para que o próprio Deus fosse encarnado no grande evento da encarnação, onde Deus se fez homem, onde Deus ele se fez carne e habitou entre nós. O grande evento onde Deus se dispõe, ou ele se despoja da sua glória e se torna um homem. Esse Deus que é infinito, que é eterno, que é grandioso, que é santo, que é onipotente, que é onisciente, ele se torna um homem. Foi então a criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus que trouxe então essa realidade diante de nós, a realidade onde o próprio Deus se torna um homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança porque o homem o representaria. O homem, ele foi criado com um propósito e com funções específicas. E a função, uma das funções com a qual o homem foi criado é ser representante de Deus. É controlar, dominar, gerenciar toda a criação. O homem, ele foi criado e a forma com que Deus se relaciona com o homem e com a criação é o que chamamos de pacto, é o que chamamos de aliança.
E aliança implica muitos aspectos, mas dois aspectos para nós analisarmos de forma bem simplificada a aliança são a justiça e a bondade. A justiça de Deus implica nesta ordem e nas leis pela qual Deus criou todas as coisas e pela forma que Deus deu a lei ao homem, o qual estabeleceria a forma que ele deveria viver. Ele obedecendo, então, ele seria recompensado. E se ele desobedecesse, ele seria punido. Então, nós entendemos que a justiça de Deus reflete o caráter santo, perfeito de Deus e a sua transcendência, mostra que Deus ele está além da criação, ele é separado da criação, ele é puro, perfeito e a sua santidade implica que é um Deus correto, é um Deus reto em tudo aquilo que ele faz, ele promove o bem e ele é um Deus bom. A sua bondade implica, então, em que Deus fez todas as coisas com um bom propósito. Nesse propósito, implica o seu amor para com a criação, implica a sua misericórdia para com o homem e a sua graça. Lembrando que a graça é o seu favor imerecido e a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua paciência. Deus deu no pacto, Deus deu na aliança, através principalmente desses dois aspectos, desses dois atributos, justiça e bondade, a forma com que o homem deveria se relacionar com ele, deveria se relacionar com as outras pessoas e deveria se relacionar com a criação. Essas formas de relacionamento são o que chamamos de mandatos. O mandato espiritual é o mandato o qual traz o relacionamento do homem com Deus. O mandato social é o relacionamento do homem com as outras pessoas. E o mandato cultural é o relacionamento do homem com a criação. Esses mandatos, então, são eternos. É dado ao primeiro homem para que ele os cumprisse e são cobrados também para toda a humanidade, embora a humanidade não seja capaz de obedecê-los, de cumpri-los devido ao pecado. Deus, então, estabeleceu funções para o homem. Deus estabeleceu que o homem deveria governar a criação, ele deveria administrar a criação, ou seja, ele deveria reinar sobre a criação, dominar toda a criação. O homem deveria ser um instrumento de comunicação da verdade, um instrumento de comunicação da vontade de Deus. O homem deveria ser um profeta, deveria ser boca de Deus. E o homem também deveria ser um sacerdote, ou seja, representar todo o povo de Deus diante do próprio Deus. Nós sabemos que esses relacionamentos não foram transformados, não foram alterados, e sabemos que os mandatos e o ofício, esses três ofícios que foram dados ao homem, ainda são cobrados do homem. Deus criou, então, o homem com um propósito. E o propósito do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença eternamente. Nós sabemos que o homem, ele foi criado com esse propósito, assim como toda a criação. Mas o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem o propósito de governar toda a criação para a glória de Deus. Representá-lo, ser sua imagem e semelhança diante de toda a criação. E o propósito com o qual Deus criou tudo é a sua própria glória. Deus não criou o homem porque precisava de um relacionamento. No ser de Deus, compreendendo que Deus é um ser triuno, é um único Deus, mas que se relaciona internamente na sua divindade entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Esse grande mistério da Trindade, que nós não conseguimos expor de forma racional, porque ele está além da nossa compreensão, além da nossa capacidade intelectual, nos diz que Deus, no seu ser, ele é perfeitamente satisfeito. O amor que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo é perfeito. A satisfação dentro desse relacionamento, ela é total, ela é infinita. E esta perfeição nos mostra, então, que Deus não tinha necessidade nenhuma em criar nada. Deus, então, ele cria todas as coisas para glorificar a Ele mesmo e por amor a si mesmo. Deus, então, cria todas as coisas por amor ao Filho. É o Filho que governará toda a criação, é o Filho que vem, obedece perfeitamente a lei de Deus, é o Filho que sofre a ira de Deus, a condenação de Deus, para que ele, após esse evento, ele ressuscite. E na ressurreição, ele recebe a autoridade como homem, a autoridade como Deus, de governar toda a criação. Nós compreendemos, então, que a glória de Deus, ela diz respeito a tudo aquilo que Deus é. A glória de Deus demonstra o seu esplendor, a sua grandeza. A glória de Deus demonstra a sua natureza infinita, eterna, perfeita e grandiosa. Olhando então para isso, nós compreendemos que tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que Deus criou é puro, perfeito e bom. Mesmo que estando ainda sofrendo o efeito do pecado, nós ainda não compreendemos a natureza do sofrimento, a natureza das angústias, de toda a aflição pelo qual ainda a humanidade passa. A natureza das tragédias às quais nós convivemos e muitas vezes vivemos. Nós precisamos compreender, então, que tudo aquilo que Deus criou foi perfeito. E é perfeito. E no final, quando tudo aquilo que Deus prometeu for cumprido, nós então perceberemos de forma correta, porque teremos então um corpo e uma mente glorificados, nós perceberemos então qual o propósito do qual tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que a humanidade viveu foi para a glória de Deus. O segundo evento que nós temos na Escritura, que é descrito já no capítulo 3, do verso 1 ao 14 de Gênesis, é a queda. E a queda, então, ela é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Ela foi de fora para dentro. Isso quer dizer, então, que a queda, ela foi influenciada por um anjo caído, que é Satanás, a antiga serpente, e o homem, ele foi enganado pela cobiça do seu coração. O homem, então, ele é responsável pela queda. O homem decidiu desobedecer a Deus. A queda, então, ela mostra o homem discordando da lei perfeita de Deus instituída na criação. A queda, ela leva o homem a querer viver sobre a sua própria lei. O homem, mesmo sendo um ser criado, mesmo sendo um ser com propósito e com funções, ele decide desobedecer a Deus. E essa desobediência é o que nós chamamos de pecado. O pecado, então, não é uma entidade, o pecado não é um ser que se apossa do homem. O pecado é uma decisão. A decisão de desobedecer a Deus. Nesse momento, onde o homem é criado perfeito e com uma natureza santa, ele decide agir contra a sua natureza. O homem, então, ele poderia escolher desobedecer a Deus.
Isso, teologicamente, é o que entendemos como livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de um homem, do ser humano, em ir contra a sua própria natureza. Adão, então, tinha uma natureza santa, uma natureza perfeita, mas decidiu ir contra ela. O homem desobedece a Deus. E o pecado, essa desobediência, essa atitude moral contrária à lei de Deus, é a origem do rompimento, então, do relacionamento entre Deus e o homem, do relacionamento entre criatura e criador. Todo pecado, então, é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando colocamos outro ser ou outra coisa no lugar de Deus. Deus, que é o parâmetro da perfeição e que é o parâmetro de toda a realidade, nós então tentamos construir uma realidade a partir da nossa vontade, a partir da nossa imaginação, a partir do nosso coração desfigurado, corrompido pelo pecado, e colocamos outro Deus no lugar. Mesmo que seja e que isso seja impossível, nós utilizamos essa nova referência, nós utilizamos essa nova lei criada por nós, esse novo Deus criado no nosso coração, e esse pecado, essa desobediência é o que a Bíblia condena, é o que a Bíblia chama de idolatria. Então, tudo pode ser colocado no lugar de Deus a partir da queda. A partir da queda, então, todas as faculdades mentais do homem são corrompidas. O homem, então, ele passa a ter uma compreensão da realidade que é distorcida. Ele não consegue mais compreender a verdade da criação como ela é. Mas o pecado, mesmo sendo abrangente, ele afetando toda a humanidade, no sentido de no homem por completo, todas as suas faculdades mentais e todo o seu corpo físico, ela não destrói totalmente a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus ainda existe no homem, de forma que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, ele distorce todo o homem e ele nos traz uma doutrina também desenvolvida pela teologia reformada, que é a doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total não nos diz que o homem é completamente depravado, mas nos diz que o homem ele é depravado em todos os aspectos da sua natureza. O pecado traz também para a criação. O pecado traz para a criação efeitos da desobediência de Deus. Nós sabemos que o homem representava a criação. E esse evento, o qual o homem desobedece a Deus, o qual o homem peca, ele é um evento histórico. Ele realmente existe na história da humanidade. Não é um mito, não é uma narrativa mitológica contada para que compreendamos que num dado momento toda a humanidade desobedeceu a Deus, mas é um fato histórico no qual o homem e a mulher desobedeceram a Deus. E essa desobediência, nesse momento histórico da história da humanidade, ela traz para a criação os efeitos da queda. A criação, então, ela geme como dores de parto, esperando a redenção da criação, através do povo de Deus e através do próprio Cristo. A criação, então, todo o universo, ele sofre agora os efeitos e a maldição imposta por Deus através da queda. A criação, embora não seja culpada, porque a culpa implica na pessoalidade do homem, na moralidade do homem, ela sofre os efeitos da queda. Então, todas as tragédias naturais, todos os eventos naturais que causam
destruição, tanto no nosso planeta quanto no universo, são efeitos da queda, são causados por essa desobediência do homem. Olhando então para a queda, nós conseguimos compreender o quão distante estamos de Deus. A queda então também nos trouxe a escravidão ao pecado. Nós, como seres humanos, antes da queda, possuíamos em Adão o livre-arbítrio. Mas agora, após a queda, nós somos escravos do pecado. Ou seja, a nossa natureza, ela é totalmente pecaminosa. A nossa natureza é totalmente corrompida. E, portanto, nós, de maneira nenhuma, podemos tomar uma decisão que seja contra a nossa natureza. Se temos uma natureza completamente pecaminosa, nós não conseguimos tomar nenhuma decisão, nós não conseguimos viver de nenhuma forma a glorificar a Deus. E se nós não podemos glorificar a Deus, porque todas as motivações e propósitos, finalidades do nosso coração são nós próprios, somos nós mesmos, então nada que possamos fazer pode nos reconciliar com Deus. Nada. A Escritura nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós compreendemos, então, que a partir dessa descrição, o morto não pode reagir. O morto não pode mudar a sua natureza. O morto não ouve, o morto não reage a nenhum ato contra ele. Portanto, todos nós estávamos escravizados pelo pecado, nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, que a Bíblia nos descreve como o próprio Satanás, o próprio anjo caído que enganou o homem, que levou o homem a desobedecer a Deus. E nós compreendemos então que nós nunca poderíamos nos achegar a Deus por nossa própria vontade. Olhando então para grandeza e amplitude da criação e para a profundidade da queda, o terceiro aspecto que vemos é a redenção. Mas antes disso, o Coulson e Pearson, eles nos mostram que a queda não produziu uma divisão entre o sagrado e o secular. O mandato cultural ainda continua valendo, tanto que depois da queda, os vice-regentes ainda continuam obedecendo o mandato cultural. E Coulson e Pearson, eles nos afirmam que, apesar da queda ter introduzido o pecado e o mal na história humana, ela não apagou o mandato cultural. As gerações, desde Adão e Eva, ainda têm filhos, constroem famílias e se espalham sobre a terra. Elas ainda criam animais e semeiam nos campos. Ainda constroem cidades e governos. Ainda fazem músicas e obras de arte. É aquele aspecto sobre o qual falávamos, do qual o homem, embora tenha a sua imagem corrompida e distorcida em todos os seus aspectos, ainda ele é chamado a cumprir os mandatos e ainda ele é chamado a cumprir as suas funções como rei, profeta e sacerdote. Nós sabemos que tudo isso é impossível devido aos efeitos do pecado, mas sabemos que a lei de Deus ainda mesmo após a queda, ela ainda ela ainda é necessária a ser cumprida. E, infelizmente, o homem não tem mais essa capacidade. Mas existe o grande evento e o grande tema da Escritura, que ele se inicia a partir do verso 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E esse grande evento na história da humanidade é a redenção. A redenção implica, então, que existe um redentor. O redentor foi prometido logo após a queda para Adão e Eva, e a promessa do redentor, que foi iniciada
que nós chamamos de boa notícia, que nós chamamos de evangelho, ela já foi dada ao homem e à mulher já imediatamente após a queda. Essa mensagem, então, ela é desenvolvida de forma progressiva e ela é ampliada o número de informações a respeito da vinda desse Redentor, da vinda desse Messias. Ela é ampliada progressivamente na Escritura, a partir, então, desse verso 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Nesse verso, nós temos o Evangelho, onde o próprio Deus diz que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria da serpente. Este primeiro Evangelho, então, é dado, e todo aquele que crê nessa mensagem do Evangelho, do qual um Salvador, ele redimirá toda a criação e restituirá ao homem a sua função, é dada logo após a queda. A partir disso, então, todos aqueles que criam que o Messias viria, que o Redentor viria, eram salvos pela fé nessa promessa. A partir do momento que o Messias veio, cumpriu completamente a lei de Deus, morreu, recebeu a ira de Deus no lugar do seu povo e ressuscitou, recebendo autoridade para governar céus e terras, a partir disso, então, todos aqueles que creem nesse Messias que já veio são salvos. São salvos da ira de Deus. São reconciliados com Deus. A redenção, então, implica em um ato de comprar a liberdade de um escravo. Nós éramos escravos dos nossos pecados. Nós vivíamos segundo a nós mesmos. Nós estávamos presos, amarrados nessa prisão chamada pecado. A redenção implica, então, em um ato de nós sermos comprados. E nós entendemos a partir da Escritura que somos comprados com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz é o que propiciou a nossos pecados, e a partir disso, então, nós somos comprados. O escrito de dívida que era contra nós é encravado na cruz e nós, então, somos reconciliados com Deus. Nós compreendemos que nenhum homem pode libertar-se sozinho, por si só, e que há necessidade de um libertador. Essa libertação, ela é a libertação da escravidão do pecado. Essa libertação implica a libertação do homem dos efeitos danosos do pecado. Ou seja, o homem passa agora a ter duas naturezas. Se na criação o homem tinha uma única natureza que era santa, mas poderia desobedecer a Deus, com a queda o homem passa a ter uma natureza pecaminosa e não pode mais obedecer a Deus. Na redenção, o homem salvo por Cristo, ele recebe uma segunda natureza. Portanto, ele pode obedecer a Deus, mas pode também, pela sua velha natureza, desobedecer a Deus. E a libertação desse efeito da queda, da desobediência de Deus, ela é feita de forma progressiva através do Evangelho. Ela é feita de forma progressiva através da Escritura. A Escritura, ela vai transformando o entendimento do homem e, a partir disso, então, ele começa a viver uma vida em santidade, uma vida em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus descrita nas Escrituras. Essa libertação, então, é um ato total, completo e pleno de Deus. É Deus quem vem atrás do homem logo após a queda. É Deus quem transforma o coração do homem. O coração do homem, pecador, ele é um coração de pedra, assim como é descrito em Ezequiel capítulo 36. E Deus então vem e troca o coração do homem, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e a partir disso então, esse momento, esse evento na vida do ser humano é chamado de regeneração. O homem, então, ele é regenerado e a fé é criada no seu coração.
E a partir disso, então, ele pode expressar a sua fé e declarar com sua própria boca que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. A partir desse momento, então, ele é reconciliado com Deus. A partir desse momento, ele tem paz com Deus. Tudo isso é feito por meio de Cristo. Cristo, o segundo Adão, homem, Deus, ele cumpre completamente a justiça de Deus, ele cumpre completamente os mandatos espiritual, social e cultural, ele cumpre perfeitamente os ofícios que foram dados para o homem. Cristo é rei, ele é profeta e ele é sacerdote, e tudo é então criado por Cristo. Tudo então é redimido por Cristo. Cristo, então, ele vence a morte, ele, na sua ressurreição, ele recebe autoridade nos céus e na terra, e ele voltará para julgar os vivos e os mortos e para refazer para reinar eternamente. Então, tudo é por meio de Cristo. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias, ele é ungido. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. Então, nós temos na redenção também a redenção do mandato espiritual, social e do mandato cultural. Nós sabemos que Cristo cumpriu plenamente esses mandatos, mas como remidos, como salvos e como agora corpo de Cristo, nós somos chamados então a redimir esses mandatos. Como corpo de Cristo, como reis, profetas e sacerdotes aqui na terra, como igreja de Cristo, nós somos chamados a redimir esses mandatos. Embora não totalmente, não perfeitamente, porque isso de forma completa e perfeita será feito somente na volta de Cristo, somente quando Cristo vier pela segunda vez, tudo isso será consumado, mas nós temos, a partir de Cristo, a partir da sua palavra, a partir do Espírito Santo, todos esses mandatos já redimidos, não perfeitamente, não totalmente, mas como responsabilidade nossa em fazê-los de forma progressiva até a volta de Cristo. Nós somos, então, reis, profetas e sacerdotes por sermos povo de Deus, e nós temos, então, a obrigação, nós temos a responsabilidade de cumprir essas funções de esses mandatos. É a partir da redenção, é a partir da palavra de Deus, é a partir do Espírito Santo que nós poderemos cumprir esse propósito. Como que Cristo realiza esta obra da redenção? Primeiramente, através da sua própria vida, encarnação, morte e ressurreição. Tudo aquilo que foi prometido em todo o Antigo Testamento é realizado historicamente, é realizado pelo Deus homem, pelo Deus encarnado, é realizado pelo Cristo, o ungido do Senhor, o rei, profeta e sacerdote, o segundo Adão. Tudo isso é realizado por Cristo. Hoje Cristo reina sentado à direita do Pai, e ele tem autoridade nos céus e na terra. Portanto, diretamente, a redenção ela é feita por Cristo. Nós temos os atos indiretos. Sabemos que Deus ele utiliza toda a humanidade para reconstruir e para redimir, e grandes eventos na história da humanidade, tanto por homens como homens crentes, tanto como por instituições, quanto por homens e instituições não cristãos. Eles são agentes de Deus para essa obra da redenção. Nós entendemos através da Escritura que Deus realiza isso de forma pactual, ou seja, Deus ele vem mostrando através das suas alianças feitas com o seu povo na história da redenção, onde ele
ele é longânimo e misericordioso e gracioso com o seu povo, mas age com justiça. E ele vai, então, levando o seu povo ao arrependimento de pecados, levando o seu povo à santidade, levando o seu povo à obediência da sua lei, levando o seu povo a glorificá-lo, de forma que a aliança é um meio pelo qual Deus leva o seu povo à redenção. É o meio por qual Deus leva o seu povo do Egito para a nova Canaã. Leva o seu povo da escravidão do pecado para a santidade perfeita em Cristo, que nós sabemos que será realizada nos novos céus e na nova terra. Deus ele faz tudo isso por meio da sua palavra. Nós temos hoje esse registro da revelação especial de Deus, que foi feito de forma progressiva. Lembrando que o Evangelho ele foi dado de forma simplificada, mas foi ampliado tanto na quantidade de informação, quanto na profundidade dessa informação. E é esse Evangelho, essa mensagem que é registrada nas Escrituras, essa verdade em diversos tipos de literatura que são nos dados através dos 66 livros da Bíblia, é o instrumento que Deus usa para que a sua igreja ela seja transformada e a partir disso que a igreja transforme e aplique a obra de redenção à sua criação. Nós entendemos então que a palavra de Deus ela é usada para aplicar a obra de Cristo através do Espírito Santo. Nós entendemos então que a obra de Deus na nossa vida ela é feita trinitariamente. É através da Trindade nós somos redimidos completamente e chamados a redimir toda a criação. E é o povo de Deus quem tem essa função. É o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, os salvos e redimidos, pessoas de toda língua, raça e nação, em toda a história da humanidade, que é chamado a pregar, é chamado a viver o Evangelho, é chamado a viver a lei de Deus, para que através da sua palavra e através dos seus exemplos, eles cumpram o propósito pelo qual Deus nos chamou pelo Evangelho. Cumpram o propósito da Igreja de Cristo, cumpram o propósito qual foi nos dado como povo de Deus. Qual é a abrangência da redenção? Em primeiro lugar, ela é individual. Nós temos um mandato espiritual e social, o qual nos é dado de forma particular. Nós somos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo. Nós somos salvos e remidos pelo Cordeiro, nossos pecados são pagos, nós individualmente somos redimidos. Então, cada pessoa de forma individual, ela é chamada pelo Evangelho, ela é eleita antes da criação do universo, ela é predestinada a ser chamada pelo Evangelho, a ser santificado pela palavra de Deus, ela é chamada para ser transformada de forma a que ela seja irrepreensível e chamada de forma que ela seja como Cristo, pessoalmente. Mas também a abrangência da redenção, ela diz respeito a que toda a criação será redimida. A igreja é chamada a redimir a criação, mas nós entendemos que todo o universo e toda a humanidade serão redimidos completamente e totalmente quando Cristo voltar. Entendemos então, como o Van Til entende, que a cultura é a realização do molde intencional da natureza na execução da vontade criativa de Deus.
O homem, como criatura cultural, é análogo ao arquiteto e artista do universo. Ou seja, o homem, ele é chamado a cumprir o mandato cultural e é chamado a redimir esse mandato em Cristo, a partir da Escritura, a partir da capacitação do Espírito Santo. Finalizando, então, essa estrutura da cosmovisão reformada, nós temos a consumação. A consumação será, então, a segunda vinda de Cristo, as bodas do Cordeiro, onde Cristo voltará e libertará completamente o seu povo e libertará completamente toda a criação, removerá todos os efeitos da queda. A ressurreição ocorrerá, o evento da ressurreição de todas as pessoas na história da humanidade, tanto os crentes quanto os ímpios, e os crentes viverão com Cristo na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, e os não crentes, aqueles que não creram no Evangelho, serão lançados num lago de fogo, que nós chamamos de inferno, e viverão eternamente sofrendo a ira de Deus pela sua desobediência. Nós teremos então novos céus e nova terra, ou seja, haverá uma nova criação, uma recriação de tudo aquilo que foi criado perfeito, que foi corrompido e destruído pelo pecado. Então, novos céus e nova terra serão a habitação do povo de Deus por toda a eternidade. A Nova Jerusalém descerá dos céus e nós cultuaremos o próprio Cristo em pessoa, nós o cultuaremos e o adoraremos eternamente. O objetivo, então, da nossa vida como cristão é redimir tudo, redimir a criação, é redimir o nosso ser, e o nosso grande objetivo é que tudo seja consumado. Nós compreendemos que isso não acontecerá até o final da nossa vida, a não ser que Cristo volte ainda enquanto vivemos, mas que tudo será finalizado na nossa vida quando morrermos, e tudo será finalizado em todo o universo quando Cristo voltar. Compreendemos, então, que o grande objetivo e o grande alvo das nossas vidas é a consumação, mas somente será realizado por Cristo quando Ele voltar. Então, seremos um novo ser humano glorificado como Cristo. E não seremos iguais a Cristo, porque Cristo é único, é Deus e homem, mas seremos glorificados como Ele. Teremos um corpo incorruptível, uma mente incorruptível, e poderemos então viver para a glória de Deus eternamente. Olhando então para essa estrutura, como nós nos colocamos no sentido de obedecer e desobedecer a Deus? Na criação, o homem foi criado com a possibilidade de desobedecer a Deus. Na queda, ele é impossibilitado de obedecer a Deus porque ele agora tem uma natureza pecaminosa. Na redenção, quando o homem é chamado pelo Evangelho, ele é então redimido, ele é salvo da ira de Deus. A partir, então, ele tem duas naturezas e ele pode obedecer a Deus através do Espírito Santo, através da capacitação do próprio Deus. Então, ele pode obedecer a Deus, mas ele também pode desobedecer a Deus, porque ele ainda tem o velho homem. E nós entendemos que na consumação, o homem terá uma natureza completamente santa e não poderá mais desobedecer a Deus. Ele terá, então, uma natureza incorruptível, uma natureza perfeitamente santa e não mais desobedecerá a Deus, porque sua natureza será perfeita e completa, assim como a de Cristo. Todos esses conceitos são utilizados, então, para que nós observemos a nossa vida, a nossa história, a história da humanidade e toda a nossa realidade. Nós temos um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Qual que é o padrão? A criação. A criação que foi criada de forma perfeita e justa. A criação é o parâmetro com o qual nós olhamos
para tudo aquilo que foi destruído pelo pecado e o qual reconstruiremos. Olhamos para a criação para reconstruirmos os nossos relacionamentos, a sociedade e a forma com que nós lidamos com toda a criação. A criação é esse modelo que nós temos para que, através de Cristo, através do Espírito Santo, através da Escritura, nós possamos redimir, primeiramente, o nosso coração, entendendo que a responsabilidade é nossa, mas a obra ainda é totalmente de Deus. Nós entendemos como no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, onde a conversão ela é dada como a partir da nossa fé, mas ela é dada pela nossa fé, mas a partir de Deus. No capítulo 1, no verso 12 do Evangelho de João, ele é dado, o texto nos diz que todos aqueles que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, a estes lhe foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Entendemos então que os filhos de Deus são somente os que creem no Evangelho, somente os que pela fé receberam a Cristo. Mas o verso 13 nos disse que esses homens não creram nem pela sua própria vontade, nem pelo sangue, nem por eles mesmos, mas de Deus. Compreendemos também que a santificação também é nossa responsabilidade. Filipenses capítulo 2, no verso 12, vai dizer que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas o verso 13 nos diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo o seu propósito. Compreendemos então que a redenção é totalmente mérito de Deus. Nós temos responsabilidade tanto para com a nossa santidade individual quanto para a redenção da criação. Nós temos essa responsabilidade, mas sabemos que nunca teremos o mérito, porque tudo que fizermos ainda seremos capacitados pelo próprio Deus. Nós entendemos, assim como Cristo morreu e ressuscitou, que devemos morrer para o pecado e ressuscitar para a obediência em Deus. Olhando para a ressurreição, compreendemos que a ressurreição ela é uma obra de Deus. É o próprio Deus que nos faz obedecê-lo, é o próprio Deus que é glorificado em obedecê-lo, na nossa obediência. Portanto, a cosmovisão reformada, essa estrutura, criação, queda, redenção e consumação, serve para analisarmos a realidade, analisarmos a sociedade, analisarmos a nossa história e toda a história da humanidade, lembrando, através da criação, qual é o modelo, qual é o padrão, olhando para a queda e verificando a profundidade da corrupção da humanidade, olhando para a redenção como um instrumento de restauração e recriação daquilo que foi distorcido pelo pecado e tendo a esperança no coração que tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado será completamente, perfeitamente restaurado em Cristo quando ele voltar. Quando tudo aquilo que foi criado, corrompido pelo pecado, será consumado. Então, nós não somente entendemos que como funciona a cosmovisão, mas que nós possamos reavaliar sempre a nossa cosmovisão para agir em conformidade com a vontade daquele que nos criou. Cumprindo assim a vontade, o seu santo querer, que é bom, perfeito e agradável. Em suma, é colocar na prática aquilo que se transformou numa espécie de lema da reforma. Reformado, sempre reformando. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique e que transforme a nossa cosmovisão. Que a nossa cosmovisão, ela seja verdadeiramente bíblica, ela seja verdadeiramente teísta, cristã, canônica, aliancista. Que a nossa cosmovisão seja reformada, ela seja cristã de fato. Que Deus assim abençoe os irmãos. Espero que muitos aspectos da cosmovisão reformada tenham ficado claros e espero os irmãos até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.